Chico Ferreira, e o Alan, que simplesmente e eu sou o Sara que tivemos à frente de todas as organizações. Aquilo que eu fiz antes de compor esse grupo que eu falei para vocês, nós fizemos uma saudação ao Zé. A meu banheiro é saudação. Saudação ao Zé Dirceu. Quero companheiro. Eterno comandante José Dirceu. Nesse especial nome, desejamos tem que ficar, né? todos. Seus companheiros e companheiras de sempre e que tanto o admiram. A sua indiscutível e exemplar liderança de militante em nível nacional nos honra com a sua presença. Uma noite memorável. Hoje, nossa convidada de honra, professora Beth Cirá, juntamente com o vice-presidente do sindicato, Marquinhos, representam como os anfitriões. 2024 é um ano estratégico que exige forças necessárias em duas frentes: eleger o maior número de prefeitos e ampliar as câmaras legislativas com mandatos progressistas e assim terem conseguido por sustentação e novamente reeleger Lula presidente do Brasil. Em Santo André, temos encontrado uma militância animada e a conjuntura é favorável, pois para avançarmos ao segundo turno e conquistar uma nova vitória, honrando a memória de Celso Daniel e de todas as lideranças que construíram a história local e esquerda militante e comprometida com o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Nós, militantes, não podemos deixar de lembrar que a nação brasileira recentemente sofreu o golpe de 2016 contra a presidente Dilma. E essa mesma direita, raivosa, composta por pessoas sem escrúpulos e que atuam contra os interesses do Brasil, tentou fugir um novo golpe em 8 de janeiro de 2024. Enseja temporário e não inimaginável, deixando bem claro as características da instalada de regime fascista. Assim, estamos ansiosos e ansiosas pela sua análise de conjuntura nacional em conexão com os desafios regional e local. Certamente nos permitirá ter uma ótima fonte. Registramos, em nome das instituições, o quanto sentimos muito a sua falta em todos os espaços de construção de um Brasil melhor. Infelizmente, o Estado de São Paulo perdeu muito nos últimos anos por não poder dispor de sua capacidade de representação, ocupando espaço de destaque no Congresso Nacional ou assumindo funções no Poder Executivo em qualquer esfera de representação. Carregue consigo nosso mais profundo respeito e receba o nosso afetuoso abraço. A luta continua. Santo André, 14 de junho de 2024, Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, nosso povo, nossas regras. O estatuto do estuprador não vai passar. Nosso vice-presidente Marquinhos. Nós vamos pedir para a companheira a Beth Cirá. Essa noite é uma noite de autógrafo, para ficar os vídeos, para quem quiser os livros, tá? Tá comigo. E agora o nosso querido comandante José Dirceu.
você faça uma palavra de saudação e depois. Eu queria chamar aqui para compor a mesa o nosso amigo, companheiro, candidato de São Caetano, Jair Miguel. Para compor a mesa o nosso também pré-candidato, amigo de Ribeirão Pires, Renato Toreiro. Também gostaria de chamar para compor a mesa o nosso companheiro do PSOL, o vereador Ricardo Alvarez. Nossa, eu que vou fazer isso mesmo? Gente, pode sentar. Você vai aqui no meio, Em primeiro lugar, agradecer a presença dos nossos companheiros, das nossas companheiras que estão aqui prestigiando, na verdade, prestigiando a nossa cidade, aqui em Santo André. Não só os convites, tem gente da ABC toda aqui, que veio especialmente para ouvir o Zé e prestigiar a sua análise nesta noite de hoje. O nome da Vilma, que é uma militante, companheira, querida, de luta, amiga do Zé, de longa trajetória, de mais de 60 anos de trajetória, como diz o Zé aqui. Em nome dela, saúdo todas as pessoas presentes nesse encontro, nessa noite de hoje, nessa noite muito especial. A noite hoje é do Zé Dirceu. E nossa, né, porque nós seremos aqui presenteados com a sua narrativa. Então eu vou passar a palavra para o Martinha, depois para os demais companheiros para uma breve saudação, e aí o Zé Dirceu hoje nos contempla com a sua narração, com a sua avaliação e análise de projeção. Passo aqui a palavra para o Martinha, que é o nosso anfitrião desta noite de hoje. Obrigada, Martinha. Boa noite, companheiro. A prefeita da cidade de Santo André, cidade, projetar tudo que tivesse aqui com a gente. Em nome do meu amigo companheiro Natália, sindicalista, ex-presidente da FUNT, deputado federal dele, quero projetar todos os companheiros que estão aqui. E, fraternalmente, os secretários, companheiros, Zé Dirceu, comandante, né? Se eu quiser chamar devidamente, porque é um companheiro que faz a gente pensar, raciocinar uma linha de conduta, de estratégia política, né? De capacidade mensurável. Então, hoje tive essa oportunidade e eu falo pessoalmente, eu tive essa felicidade de acompanhar no presidente. Mas tenho certeza que quem não tem vai sair aqui muito feliz. E quem já conhece mais ainda, vai ser cada vez melhor. E eu queria fazer, eu até viu, Zé, essa aqui é uma foto que a gente colocou aqui no faço aqui para você. 30 anos atrás, foi no dia 24 de maio de setembro de 94, na porta da COFAP, fazendo campanha 30 anos atrás, fez 30 anos agora, mês passado, fazendo campanha para que o Lula, Zé Dirceu, eu, o companheiro Bahia, a companheira, a imprensa, todo mundo esse dia. Esse dia, a imprensa estava lá para a gente, para dizer o seguinte: sindicalistas estão aqui, Lula e Zé Dirceu, no caminhão do som, no sindicato pedindo voto, usando a máquina do sindicato de voto. E aí, ele percebendo isso, na hora, o que eu faço agora? Aí eu falei para o doutor, é o seguinte, porque eu tenho os votos agora, eu coloquei em votação se o companheiro Lula e o companheiro Zé Dirceu poderiam usar os sindicatos deles, trabalhadores, que eles estavam lá pedindo voto para governador e para presidente da República. Os trabalhadores levantaram os dois braços para cima, a imprensa saiu quietinha, não deu nenhuma vírgula. Zé, muito obrigado, uma satisfação enorme você estar nessa casa que você foi o secretário da República. Muito obrigado. Uma satisfação.
quero passar a palavra para o nosso vereador aqui de Santo André, pessoal, Carol Gariz. Alô. Boa noite, companheiros e companheiras presentes aqui no Salão do Rio. E agradecer o convite aqui na mesa. Vim cumprimentar, em nome da Leste, cumprimentar toda a mesa e a presença do Zé Dirceu. Rapidamente queria dizer, contar dois causos rápidos aqui. Eu era vereador do PT há muito tempo atrás. E o Zé Dirceu era ministro do governo Lula. E eu estava no cinema em São Paulo, na Paulista, quando ele entrou no cinema, estava um pouco em volta dele, né? Tinha gente, ministro do Lula, entrando no cinema, eu fiquei na minha, estava na fila, né? Apenas um vereador. Ele passou do meu lado e falou assim: vereador Ricardo Alvarez, como é que você está? Ele entrou do meu lado e cumprimentou, estava no cinema, né? Uma grande memória. Agora, 20 anos depois, nunca mais vi nada aconteceu. A mesma memória continua viva, porque eu tenho uma relação histórica também com o deputado Ivan Valente. Fui tirar foto com ele e falou para mim: encontrei o Ivan Valente. Então, uma pergunta nervosina para ele. Ele lembrou que eu tenho relação com o Ivan Valente. Vai ter memória assim. O livro deve ser bom, porque o que não falta é memória. Então, parabéns pela vida, Zé. Grande evento. E vamos fazer um bom papel nas eleições deste ano aqui em Santo André. Eu tenho a mais absoluta certeza disso. Bem-vindo. Gostaria de passar a palavra para o nosso pré-candidato Ribeirão Pires, o amigo Renato Pérez. Boa noite, companheiros e companheiras. Bem rapidinho também, eu quero colocar uma fala aqui de resistência, porque é o que nós, quando falamos o nome José Dirceu, a gente reporta essa palavra, resistência. Eu venho do contexto sindical, eu estou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1982, foi o Almiro Nunes Guaraquém, né, um lutador aí que teve na Batalha de Piraporinha, teve várias lutas aí dos sindicatos bancários do ABC, e vim para o movimento sindical bancário do ABC. Fui vereador de Ribeirão Pires de 2013 a 2016. Em 2016, eu assumi uma missão que era ser candidato a prefeito em Ribeirão Pires. Aí vem a questão da resistência. Muito rapidamente, era uma época onde a extrema-direita estava muito agressiva, estava começando aqueles movimentos contra o Partido dos Trabalhadores, naquelas manifestações de 2013, as grandes bandeiras do PT, das manifestações de São Paulo. Em 2013 vem esse cenário. Várias vezes eu subi no caminhão para defender as bandeiras do Partido dos Trabalhadores. Levei tomatada inteira, levei ovo na cabeça, ovo podre, que eles faziam questão de... E aí eu ficava pensando, da onde está vindo essa raiva? Da onde está vindo esse ódio? Hoje, a gente vendo o que o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva passou 580 dias na prisão, o que o nosso companheiro resistente Zé Dirceu também passou, eu vejo que aquilo ali não era nada. Não era nada. E nós temos que encarar essa extrema-direita, enfrentar e levantar os nossos bandeiras do Partido dos Trabalhadores. E é com essa garra que eu vou enfrentar essa campanha de Ribeirão Pires, que é uma cidade conservadora, que vocês conhecem muito bem. Está o companheiro Jair Meneghel aqui também. É uma cidade bastante conservadora. E eu vejo, viu, Meneghel, em todas as suas falas, um ânimo muito grande. Então é isso, companheirada. Desculpa me estender, mas eu queria colocar essa questão da resistência, porque esse que está aqui merece uma salva de palmas pela resistência e pela compromisso do nosso professor Garcia, o nosso comandante. Comandante, muito satisfatória sua presença aqui e a Vilminha de Ribeirão Pires, né? Eu fico muito orgulhoso de toda a organização desse evento e a Vilminha dando com a gente lá.
vai ser muito importante a presença dela em Veracruz. Muito obrigado, Beth, e boa luta para você, para o Meneghel e para nós dos partidos dos trabalhadores. Obrigado. Agora você, Jair, nosso companheiro pré-candidato de São Caetano do Sul. Isso é muito bem. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Agora a gente já conhece, a gente já te conhece. Vamos realizar duas. Zé, obrigado por você estar de volta. Muito obrigado. E eu tenho certeza que nós teremos uma vez muito cedo. Eu quero ver você na próxima em São Caetano. Após ser o primeiro, você vai ter que dar bastante. Bom, Zé, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui na nossa região, na nossa cidade. Tenho convicção, certeza de que a tua análise hoje vai contribuir exponencialmente para o nosso debate, para uma análise de conjuntura, o que nós estamos vivendo no nosso país e como isso reverbera para os municípios. Estamos nessa caminhada em defesa, primeiro, da reorganização do nosso partido, em defesa do PT como um todo, e nos colocando à disposição de uma tarefa que é super importante para a cidade, mas também para o país. Quando a gente se coloca à disposição para esta empreitada, a gente tem essas tarefas aí a assumir. Manter viva a esquerda, manter viva o nosso partido e fazer a nossa campanha com valores e princípios que nós historicamente sempre defendemos e não só nas administrações, entendendo o modo petista de governar, mas nos mandatos do deputado, do legislativo. E o Zé tem um histórico de luta, de resistência muito grande. É um ícone, é um símbolo que nos alimenta, que nos ajuda na nossa reorganização e que tem um papel fundamental na eleição do Lula, na eleição de um operário aqui no nosso país. Foi um marco super importante da nossa história e o Zé foi uma dessas pessoas, a figura que ajudou isso se tornar de fato uma realidade para todos nós e para o nosso país. Vamos beber dessa fonte para a gente organizar as nossas cidades, não é isso? E alimentar a nossa militância com um papo super importante aqui. Então, muito obrigada, Zé, pela sua presença. A palavra é sua. Obrigada. Nós sabemos da importância do Zé no movimento estudantil lá atrás. Então, eu acho que assim, nós vamos pedir só para o Fernando Gomes, o movimento estudantil, do ABC, só para fazer uma colocação de 2 minutinhos, tá? Não é que foi, a gente não pede a mim. Como estudante de esquerda, venha representar a nova geração. Viu, Zé? Desculpa que eu te cortei, é uma grande honra estar aqui. O Zé, eu acho que não vai lembrar, mas em 2022 a gente teve o ato lá na Paulista, que os bolsonaristas chamaram o ato dia 7 de setembro, e a gente chamou o nosso também, vai gravar o. E aí eu fui tirar uma foto com o Zé e eu tirei uma selfie, só que a selfie saiu toda balançada. Por quê? Porque eu fui tirar a foto e ele deu tudo minha mão. Então, nesse país, e o Meneghel também. Então, nesse país, você sabe que uma pessoa é boa mesmo. Então, a elite toda desse país se junta para tentar fazer mal a pessoa, fazer mal ao que ela representa.
E eu tive recentemente um companheiro genuíno, e ele me presenteou com um livro que a filha dele escreveu, que Cidade Fechada. E assim, não é bonito, é uma coisa difícil, é uma coisa penosa. O Zé foi em primeira mão. Então, isso que você, que o Lula, que o companheiro genuíno passaram, foi uma aprovação muito grande, mas é prova que a gente está do lado certo da história. E então, eu estou muito honrado com a companheiro. E eu estou muito honrado com a Fabete também, está com uma missão importante, faz um desafio importante. E eu sou do posicionamento também. E o ABC é um lugar estratégico do Brasil, é um lugar estratégico do presidente Lula. A ABC, São José, São Bernardo de Areia, tem que estar à disposição do governo federal, tem que estar à disposição do presidente Lula, tem que estar à disposição do povo brasileiro, para ajudar a desenvolver o país, para ajudar a radicalização. Nós temos que encontrar estratégia que é muito importante. Muito obrigado. E viva o Partido dos Trabalhadores e viva a esquerda brasileira. Obrigada. Muito jovem, se aliás, fala a pessoa. Boa noite a todos os companheiras. Quero agradecer a cidade, a time do sindicato, agradecer a Vilma e os demais companheiros que organizaram essa noite, representando a nossa coletividade do Senado, dizer a ela que eu vou estarei para fazer campanha. Muito bom! E o nosso vereador do Brasil de Lula. Na verdade, só foi a vontade de vocês. Quem nos sustentou, nos inspirou para resistir toda a militância do PT e da esquerda. Se nós somos o que nós somos, porque é graças também à militância. Nosso Brasil tem pela quinta vez a oportunidade de realizar o sonho de gerações e gerações que é um país democrático, soberano, importante e justo. Nossa história é muito recente. A nossa classe trabalhadora completou 100 anos em 2017. A primeira grande greve e a primeira presença da classe trabalhadora como sujeito da luta política e econômica, como sujeito social, foi a greve geral de 17, quando se fundou a primeira central sindical. Uma greve que reivindicava 8 horas e proibição de trabalhar para criança. Uma classe trabalhadora que era composta majoritariamente por imigrantes italianos, espanhóis, galegos, catalães, genoveses. Não era uma classe trabalhadora que veio da escravidão. Como vocês sabem, em 1850 se fez uma lei da terra no Brasil que criou o que nós temos até hoje, o monopólio da terra para grandes proprietários. Os escravos, se nós tivéssemos feito a abolição com reforma agrária, o Brasil seria outro país, mas não foi assim. Essa classe trabalhadora nasceu entre as guerras, quando o Brasil se industrializou. Eu tenho falado e repetido a história da nossa classe trabalhadora, então nós sabemos a nossa origem, onde nós viemos. Ela se constituiu como tal entre o final do século XIX e o começo do século XX. O Brasil até então era uma fazenda. As casas haviam acabado e a produção agrícola era transportada por tropeiros. Imagine a transformação do Brasil com a República, com a produção e com a ferrovia e o telégrafo. Foram os ingleses que financiaram e implantaram no nosso país. Os portos, os bancos e a urbanização das cidades. Todo o Brasil.
porque cria as bases para a industrialização, cria as bases para o surgimento da classe operária. Mas a classe operária não é uma classe ainda majoritária, de plena consciência. Quem se levanta contra a República Velha são os tenentes, que representavam as classes médias, os proprietários, exportadores, trabalhadores livres, artesãos. Começava a organização no Brasil. Os tenentes fizeram o 18 do Norte, foi uma rebelião, onde eles todos são mortos, eles e o Eduardo Gomes, fizeram um levante em 24 de São Paulo. São Paulo foi tomada pelas tropas da Força Pública de São Paulo, o que era o Costa dirigia, que era o major, os facções do exército que eram tenentistas, e o governo federal bombardeou São Paulo, com Alto de Santana, em Canhões, e bombardeou a cidade, principalmente os bairros operários, que passaram a apoiar aquele governo de 24. Inclusive, São Paulo tem uma rua que chama Joaquim Tábua, que é o irmão do general Juarez Tábua, ambos eram tenentes. Essa revolução é uma revolução protetista, porque Miguel Costa foge de São Paulo dentro dos trens da Noroeste, vai se encontrar com os Carlos Prestes, que se levantaram no Rio Grande do Sul, na fronteira do Paraguai e Bolívia. Cria a Comuna Prestes. Quando chega em 1930, parte dos tenentes, parte dos grandes proprietários de terra, da burguesia gaúcha e mineira, se levanta e faz uma revolução. Essa revolução em todo o Brasil, primeiro chauvinismo. Getúlio é presidente da República, o governo provisório que funcionava 4 anos. Tem uma rebelião em São Paulo, tem uma guerra civil, faz uma Constituição de 34, e cria-se no país um grande movimento operário, camponês, de classes médias, chamado Aliança Nacional Libertadora, anti-imperialista e por uma reforma agrária. E é reprimido barbaramente e surge a rebelião dos comunistas em 35, que é reprimida pelo exército. Em 37 surge, entre o século Primeira Guerra e a Segunda, o fascismo. E no Brasil, o Partido Integralista Fascista poderoso surge e faz uma rebelião em 37, toma o Palácio de Catete. É reprimido, é derrotado, o Getúlio instituiu o Estado Novo, voto fascista. O Brasil já teve um governo voto fascista. Uma das características do fascismo é o corporativismo. É que as corporações devem ter representação no parlamento. E ele começa a fundar um pacto burguês operário, como a CNT. Getúlio constrói, copiando da Carta do Arroio italiano, uma legislação trabalhista que tem apoio da classe trabalhadora, apesar de ser uma ditadura cruel, repressiva, de 36 até 1937 e 46. O mundo entra em guerra. O Brasil é um grande produtor de matérias-primas, um país que tinha uma posição estratégica para poder ocupar África e depois a Sicília na Itália, que é o Nordeste. Os americanos, os ingleses, os franceses, queriam que o Brasil entrasse na guerra. Metade do Estado-Maior brasileiro era a favor da Alemanha, do Japão e da Itália, do nazifascismo. Mas o Getúlio toma a decisão e entra na guerra com os Estados Unidos. Mas exige 2 coisas: aço e energia. Que muda o Brasil completamente. Uma redução de 30 no Brasil. E até 30, no Brasil, predominava 2 ideologias. Uma racista. O Brasil precisava ser bloqueado. Inclusive, se fez uma lei de imigração para isso. E outra, agrarista. O Brasil jamais teve indústria porque nós não éramos país branco, país civilizado. Isso aí foi uma guerra política e ideológica de quase 20 anos. E o grande empresário, Roberto Silos, que fundou a Fiesp, que era um grande economista, um grande acadêmico, mas também empresário, inclusive inspirou a criação do serviço social, ele levanta a bandeira que o Brasil, outros setores e outros intelectuais, e a esquerda, os socialistas, os comunistas, o Brasil sim podia ser industrializado. Isso foi uma longa batalha política, como nós estamos assistindo hoje a batalha
se o Brasil pode ou não voltar a se industrializar, se o Brasil pode ou não ser independente do ponto de vista tecnológico. O Getúlio é derrubado em 46. Os militares vão à febre e aprovam os interesses da tecnologia americana junto à Escola Superior de Guerra. Quando Getúlio ganha a eleição de 50, no próximo 50, Getúlio elegeu o grupo de mais de e criou dois partidos, o PTB, dos trabalhadores, e o PSD, dos setores rurais, dos setores financeiros, e surgiu o UTM, um partido muito ligado à Embaixada dos Estados Unidos, de direito, ainda com as raízes da juventude e da burguesia agrária. Getúlio volta em 50, os militares dizem: não pode tomar posse, porque não fez maioria absoluta. Não estava na Constituição. Primeira tentativa de conquistar, fracassada. Getúlio continua na linha da industrialização, da soberania, do nacionalismo e do pacto da classe trabalhadora. Ele cria a Vale do Rio Grosso, a Eletrobras, a Petrobras, o BNDES, moderniza o sistema bancário com a suporte do depois do Banco Central e moderniza o comércio exterior usando a Carex. Depois ele existe até hoje dentro do Ministério do Comércio Exterior do Ministério da Indústria. Os militares empurram o Getúlio em 54 e iam instalar uma ditadura no país. Quem pediu? A população mais forte, a classe trabalhadora mais forte se levanta em todas as cidades brasileiras. Incendeia a sede dos partidos de direita, destrói e joga pela janela. Naquela época era tipo, né? Pastela, os jornais jogam agora. E os militares fogem. O Lacerda, inclusive, foi fugir para Cuba, outros fugiram do destrói, chamava Tamandaré, estava parado no Rio de Janeiro. E tem eleição, o Juscelino assume. Dá um golpe do Juscelino militar. Mas o norte dá um contra-golpe, o Juscelino não e faz um plano de metas e faz trazer. O Juscelino faz transporte, energia, faz curvas em Três Marias, com financiamento a partir de caderneta de poupança que os pais faziam para os filhos. Depois virações de curvas que o meu pai fez para nós, 4 filhos, caderneta de poupança, 20 anos, e depois receber ações da empresa. E faz a indústria automobilística e associa se ao capital estrangeiro. O capitalismo brasileiro tinha uma burguesia forte, inclusive o PTB, que era o partido dos trabalhadores local, chegou a ter vários senadores que eram grandes empresários, que mostraram essa aliança. O PTB de 62 fez quase a metade da Câmara dos Deputados. O Juscelino sofre 2 tentativas de golpe do Estado, 2 rebeliões da aeronáutica, e a direita, pela primeira vez, veio na eleição no Brasil. Ela tinha perdido o Juarez Estado, o Eduardo Gomes, e agora o Lorde é candidato do Juscelino e o Jânio ganha a eleição. O Jânio ganha e denuncia o Jânio tinha que assumir. Estava viajando na China e na Rússia, os militares proibiram de voltar, ele volta, isola, arma o povo, ganha o apoio da brigada militar, que era a Força Pública, divide o terceiro exército, chama o povo e a classe trabalhadora, as filhas camponesas, os sindicatos, a luta para se levantar no país, cria uma rede de rádios chamada, lembra muitas redes hoje, chamada Cadeia da Legalidade e derrota o golpe. Então, 2 vezes o povo derrotou o golpe, de 54 e 61. E uma vez o exército dividiu. O Jango assume, faz o plano trienal e as reformas de base. Mobiliza o país para fazer uma reforma bancária, estudantil, urbana, agrária do país. E levanta a bandeira da soberania nacional de novo, sempre se o Brasil vai ser democrático ou não, se o Brasil vai ser soberano ou não. Os militares dão golpe em 64 e ficam 20 anos no poder. Mas os militares, no primeiro momento, fazem um acordo militar com os Estados Unidos, fazem um acordo de investimento, fazem uma reforma militar,
cria o DLH, cria o fundo de garantia, faz um arroxo fiscal, salarial, e para isso começa a crescer a bolsa do macroeconômico. Em 74, tem uma eleição. Em 65, os militares fizeram eleição. As eleições para governador não eram o mesmo que é hoje. Em outubro faz todos os governadores. Era diferente, como a 10 era no México, era na Argentina, não era o mesmo, porque era uma federação muito forte. Vamos lembrar que até 1930 as forças públicas tinham mais poder militar que o exército. Lembrar isso. Por isso que era sempre notado. Por isso que a brigada apoiou o Brizola com força. Porque ela tinha elementos de Tchecoslováquia, o Palácio Peritininha, que o Brizola distribuiu no mundo, era um curso mais moderno. E havia Força Pública de São Paulo se levantou em 24 e derrotou as forças que estavam federais. Foi uma intervenção que fez em 32, quando São Paulo se levantou contra o governo revolucionário, ele produziu armas aqui, produziu munição, fez uma verdadeira guerra. Eu acho que as forças federais eram superiores e acabou São Paulo se rendendo. Eu digo isso, nós entendemos o que está acontecendo hoje nas polícias militares. Já foi fator político partidário no passado. Vamos lembrar que a ditadura, quando assumiu, dois militares para dirigir as forças públicas, que viraram polícias militares. A ditadura militar construiu o sistema elétrico de telecomunicações no Brasil. Restaurou a Petrobras, criou a Petrobras e criou a indústria de base no Brasil. E o Brasil, portanto, quando chega na campanha das diretas, na eleição direta do governo, já é um país industrializado. É um país que tem uma... A indústria brasileira em 1980 era maior que a da China, Índia e Coreia junto. Isso nós vamos ver o que aconteceu nesses 40 anos, de 80 até 2020 no Brasil. A classe trabalhadora vai crescer. Digo que porque antes, quando eu tinha 8, 10 anos, trabalhador era estilador, telefonista, gráfico, indústria de alimentos, indústria de calçado, indústria têxtil. Quando o Brasil começa a ganhar, urbanizar, ganhar uma base industrial maior, surge os metalúrgicos, os químicos, os bancários, os funcionários públicos, aumentando o tamanho da classe trabalhadora. Como a mulher conquistou o voto em 46, em 34 era direito para a mulher, mas o marido tinha que autorizar. Você já imagina como ver a situação. Em 88, o analfabeto não era voto. Então o Brasil vai tendo um país de voto universal e a classe trabalhadora vai ficando majoritária na sociedade. Porque a urbanização é tão grande no Brasil em 30 anos que a população rural diminui. E também porque começa uma urbanização. Não só das ilhas camponesas, mas também dos sindicatos. Vamos lembrar que em 64 a maior repressão foi contra os camponeses. Muito maior que contra os sindicatos. Foi muito grande, porque fecharam o sindicato, prenderam os setores de assinar a virada de dias, foi muito direito de greve, organização, mas a violência foi contra os camponeses. De 80 para cá, muito Brasil na década de 70. Em 74, o povo brasileiro que votou no PTB, classe trabalhadora, de 46 a 54, vota no MDB, que elege 16 senadores de 21, 44% da Câmara. E derrota a ditadura. A ditadura já tinha perdido a eleição em 65, em Minas e no Rio. Aí acabou com a eleição, acabou os partidos, depois a censura e a repressão. O movimento estudantil resistiu à ditadura e começaram as greves operárias e a resistência armada. Veio o ato de chamar de sítio. Aí em 74 começa a mudar. Em 75, ele constrói a UNA. Em 76, 77, vem as grandes greves operárias. Aí começa a mudar a história do Brasil. Porque, ao contrário das décadas passadas, das fases anteriores, nessa a classe trabalhadora tinha uma força política, consciência, uma capacidade de organização, que ela consegue mudar com relação de força. Depois das grandes greves,
vem as eleições de 82, o MDB vence, vem a campanha das Chinetes, vem a eleição do colégio eleitoral, vem a Constituinte de 88. A Constituinte de 88 é um dos fatos mais importantes desse século passado no Brasil. Primeiro, porque ela teve uma participação popular extraordinária. Pela força que tinha o movimento estudantil, o movimento operário, pela força que tinha igrejas nacionais. Foi uma participação extraordinária. E se nós observarmos a Constituição de 88, ela criou um Estado de Bem-Estar Social no Brasil. E criou um Estado nacionalista, que depois o governo foi embora. Vai bonito. As reformas neoliberais começaram a formar bonito. Mas não conseguiram, já tentaram várias vezes, revogar o Estado de Bem-Estar Social. E é um diferencial do Brasil para a América Latina. O Brasil tem todos os direitos trabalhistas inscritos na Constituição, além dos direitos individuais, coletivos, sociais. O Brasil tem educação pública e gratuita, tem o sistema único de saúde, tem a Previdência, tem o LOAS e o BCP, tem o seguro-desemprego, tem o 13º, o auxílio de saúde, tem a licença da maternidade. Isso é uma conquista extraordinária da classe trabalhadora. Em todos os países capitalistas, tudo isso foi sendo derrubado. Com a industrialização, com a globalização. E eles constituem o Estado de Bem-Estar Social, que é uma das causas do surgimento da extrema-direita e da virada de uma parte da classe trabalhadora para voltar à direita. O nosso país, quando chega na década de 90, tem inclusive uma Constituição que garante o desenvolvimento nacional, porque tem bancos públicos que tem o BNDES. E o país da América Latina tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNB, e principalmente o BNDES, que é um banco, um banco também que não é esse banco, um banco para financiar exportação e importação. E o Brasil tem uma estrutura, inclusive, para financiar a tecnologia. Nós temos o CNPq, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. E construiu poderosos sindicatos, muitas centrais sindicais, e a contar que surgiu no SP, então nós conseguimos não só a classe trabalhadora, foi o motor da ditadura, o direito da Constituinte, como ela também passou-se e auto-organizada. E mais, que é mais importante, nos deu 5 vezes o governo. 5. Não tem precedente histórico na América Latina disso. Mais ainda, depois de 7 anos de repressão, de 2013 a 2019, nós sofremos uma repressão, não foi só na Lava Jato, não. Sofreu uma repressão, inclusive social, para não sair das ruas, do boné da CUT, do MST, do vermelho, da camisa do PT, do PCB, do partido que fosse. Uma grande repressão. Quando chega a hora da eleição do Lula, um processo de sumário político de exceção já foi anulado, está preso. O Haddad tem 32 milhões de votos, 47 milhões. O Lula não precisava nem ser candidato ao absoluto. Se tivesse feito campanha de dentro da prisão, o Haddad ia se perder. E o resultado foi a eleição de Jair Bolsonaro. Primeiro golpe de 16, a ponte do futuro, que é a desconstituição do Estado Nacional, é a desconstituição dos direitos que nós escrevemos na Constituição, é a financiarização da economia brasileira, que é a dependência do Brasil dos Estados Unidos e da União Europeia, o chamado mundo ocidental. Mas acontece que não é só no Brasil que aconteceu isso. O mundo mudou completamente de 2012 a 20 anos. Primeiro é da China. Há 40 anos atrás, a China não tinha nenhum peso. Além de ser um país superpovoado, um grande continente, e ter poder nuclear, a China não representava absolutamente nada. Olha 40 anos que a China construiu. Mas o que eles têm? Soberania sobre as suas decisões econômicas, independência financeira, e tem poder nuclear, que não é pouca coisa.
Mas não foi o poder nuclear que fez a China grande. Foi a soberania sobre decisões. E se empoderou da tecnologia. O nosso Brasil é um dos países mais ricos do mundo, quinto país do mundo no território, oitavo em população da Nigéria e Indonésia nos passados, vão perder meio bilhão de habitantes nos próximos décadas, porque a Nigéria e a Indonésia. O nosso parar de crescer, como já está acontecendo. Mas nós somos a oitava economia do mundo. Nós temos duas vertentes estratégicas que poucos países do mundo têm: soberania alimentar e energética. Vocês estão vendo a gravidade do problema energético do mundo. A Europa está em crise porque não tem gás e não tem petróleo. E não tem energia barata. A energia aumentou 10 vezes na Europa, na terra. A Rússia não grande. O Brasil tem soberania de alimentos, é um grande exportador de alimentos e proteínas. Tem fome no Brasil? Por quê? Porque 1% dos brasileiros tem 23% da renda nacional, 10% tem 50%. E 20 milhões de brasileiros não tem nem 1% da renda. E 150 milhões não tem a renda que tem 1%. E 2 milhões de brasileiros têm. Está tudo errado. E o Brasil tem base tecnológica. Nós temos nossos institutos, nossas universidades. O Brasil enriqueceu o urânio. O Brasil, a Petrobras foi a primeira empresa do mundo a explorar a 300 quilômetros, a 8 quilômetros de profundidade de petróleo. O maior sucesso em termos de pesquisa é achar pressão. O Brasil tem Embraer, o Brasil tinha possibilidade de lançar, construir satélites e lançar, tinha programas, projetos de lançamento de foguetes aeroportos que foi sabotado. Veja, o Paulo do neoliberalismo fez no Brasil que a financiarização da economia brasileira fez nesses 40 anos. E no mundo, e qual foi o resultado da globalização e da financiarização do mundo? Guerras, no Afeganistão, no Iraque, na Síria, na Líbia, agora na Ucrânia, na Palestina, empobrecimento dos países capitalistas, surgimento do próprio fascismo nos Estados Unidos, na Europa, direito agora para governar. Por quê? Porque destruíram o Estado de bem-estar social e desindustrializaram os seus países. Qual é o movimento que o Trump anunciou no Facebook? Fez. Desindustrializar os Estados Unidos. 3,4 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é de 2 bilhões de dólares. Depois imprimiu. Ele imprimiu. Os Estados Unidos têm um déficit público altíssimo, tem um déficit na balança comercial altíssimo. Os Estados Unidos têm quase, tem uma dívida pública de 33 trilhões. Como se o Brasil tivesse uma dívida, uma vez, 120% do PIB. Nós estamos com 70% e estamos fazendo essa grande. Essa desindustrialização dos países quebrou a classe operária branca americana, a classe média. Por isso que o Biden agora fala que precisa fortalecer os sindicatos. Vocês lembram? Ele fez um protocolo com o Lula, vamos fortalecer os sindicatos. Que, aliás, é o processo que fizeram aqui. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, terceirização, reforma sindical, tiraram o poder do sindicato, deixaram os sindicatos empresariais do sistema S, com todo o poder que eles têm. E nós tivemos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, e se vocês observarem hoje, a disputa eleitoral da maioria dos países capitalistas entre a extrema-direita e a direita. É a direita impedindo que a extrema-direita chegue ao poder. Vai acontecer na França, agora o que aconteceu na Itália, que a direita e a extrema-direita caiu. Na Alemanha, vários países, Bélgica, Áustria, Dinamarca, Holanda, e nós tivemos aqui na Argentina, vindo a Colômbia e o Chile no Brasil. Nós ganhamos a eleição para os candidatos da extrema-direita. Os dois muito pior que o Bolsonaro. Tiveram 47, 48% de voto. Além disso, surge um choque cultural de costumes, de moral, de modo de vida, porque a normalização, se vocês observarem, assistirem a Rede Globo na semana, todos os programas, toda a grade da Rede Globo tem 5 questões: igualdade de gênero, de raça, defesa da diversidade, da LGBT+, meio ambiente e democracia. Porque eles viveram a ditadura. Vocês sabem, se o Bolsonaro fosse reeleito, quem seria os 2 primeiros homens? Nós, a Rede Globo. Ele falou que ia caçar a concessão.
O ataque da direita é a educação da escola sem partido, a cultura, nós pensamos a cultura marxista, cultura de gênero, o ataque contra a igualdade de gênero, contra a igualdade racial, não existe racismo, e o ataque total à diversidade. A privatização. E o fundamentalismo religioso dá o cimento para tudo isso. E o crescimento das igrejas pentecostais. Isso não significa que nós possamos, nós estamos lembrando que a gente fala do unitário evangélico. A gente não fala do unitário católico. Nós temos que parar com isso. Nosso problema não é que a igreja evangélica faz. Diz que a igreja católica faz isso também. Não é que eles têm propriedade deles. Vou olhar a propriedade da igreja católica na minha cidade, lá no sul, imagina que vai descender do Brasil todo. Não é porque eles são evangélicos, é porque eles têm ideias, defendem propostas e uma prática política nós condenamos. Não temos que discutir religião, temos que discutir o evangelho. Não é essa a questão. E eles já estão virando partido político. Já tem PL. E agora estão procurando o SEMAI tirar os bispos das direções e colocar só fiéis que não são pastores, que são bispos. Porque a igreja católica no Brasil sempre fez política. Criou um partido do PDC, apoiou o golpe 64. Lembra do golpe 64 dos mais velhos? Mais idosos? Na terceira idade? Já nós, que é a marcha da família com Deus e da liberdade. Não é o Bolsonaro. Deus, pátria, né? Deus acima de tudo. É a exploração da religião para coesionar. Mas mais do que isso, a pregação liberalista contra o Estado, contra o imposto, a auto-realização penetrou na classe trabalhadora, penetrou na classe popular. Então, há uma luta política cultural também. Mas nós crescemos sobre o governo, então nós temos que governar. Esse é o desafio. Coloque-se no lugar do presidente Lula. Governar com o Banco Central Independente, com 130 deputados de 513, 16 senadores de 81, 16 e 18. Essa é a verdade. O Arthur Lira sem PL, que são 90 deputados, sem nós somos substituídos, ele tem 300. E com a força do agronegócio, com a força da Faria Lima do capital financeiro, e dos Estados Unidos olhando nós lá de longe, nós não podemos fazer um acordo estratégico com a China. Acontece que da Colômbia até o Uruguai, incluindo o Brasil, o primeiro investidor chama-se China, o primeiro destino das exportações de todos os países é a China. Tanto é que a logística da América do Sul já está virando pacífica, virando os portos do Chile e do Peru, e não do canal do Panamá. Daqui a pouco, as estradas ferroviárias estão chegando lá, porque eles exportam para a China, dessa região da China, que tem a ver com o norte. E a pressão dos Estados Unidos já começou, da União Europeia, que queria que nós tivéssemos um acordo, que eram as abrigos. Porque o Brasil tem, todo o país tem 2 grandes instrumentos, o seu mercado interno, coisa mais rica. Porque o Brasil, são poucos países do mundo que têm mais de 5 milhões de habitantes, 50 milhões. O Brasil tem 217 milhões de habitantes. E tem 200 milhões de habitantes ao lado de uma integração de mercados, que é a América do Sul. Essa é uma riqueza que o Brasil tem. Um país que tem essa riqueza tem que preservar. E o Brasil tem a riqueza que ele tem uma infraestrutura construída, tem uma base tecnológica, tem uma base industrial e tem a energia que nós falamos e a capacidade de produzir alimentos. Mas nós não temos dependência tecnológica e financeira. A nossa soberania política é limitada porque nós não temos os bancos públicos descapitalizados, a Eletrobras foi privatizada e a Petrobras foi desverticalizada. E o maior erro que nós cometemos. Um país para crescer, ele precisa ter capacidade de investimento.
ele tem que se apropriar da renda de algum setor da economia ou de toda a economia. A economia toda é salário, lucro, aluguel, renda e juros. No Brasil, os juros foi crescendo mais e a renda do trabalhador da renda nacional foi diminuindo. E o trabalhador acaba perdendo grande parte da renda dela em três coisas: impostos indiretos, primeiro. Segundo, juros. Quanto é que nós pagamos de juros para comprar uma televisão? Se eu tomar 20%, vou tomar 48 horas. Se o empréstimo consignado é 1,5%, 2,5% ao mês, o juro no mundo real é 2%. O juro real nos Estados Unidos, descontado a inflação, é 2%, 5%, 4%. Então a classe trabalhadora já tem uma renda com a precarização do trabalho. Tem menos saúde dos trabalhadores ganham de empresa e salário mínimo. Os trabalhadores da indústria ganham 7 vezes mais que o trabalhador do comércio, do serviço, 10 vezes mais que o comércio das indústrias modernas. Por isso que a industrialização é tão importante. Primeiro, porque ela aumenta a renda e a produtividade, elevando a renda média de toda a sociedade, como a agricultura moderna, mas também. Mas se a agricultura não paga imposto, se a mineração não paga imposto, se a estrutura tributária no Brasil cobra imposto direto na massa da população e não cobra no 1% mais rico, 10% mais rico. E se o petróleo, todos os países do mundo que tem petróleo, falaram, não, petróleo é um problema do governo federal, da nação. A renda do petróleo vai ficar com a nação. O que nós fizemos? Fizemos isso, uma partilha do fundo soberano. Deram golpe. Não só desconstituiu isso, como pegaram, transformaram a Petrobras numa empresa que produz petróleo, não ia refinar, não ia fazer petroquímica, não ia fazer fertilizante, não ia fazer hidrogênio verde, não ia fazer indústria energética, só para distribuir dividendo, que a metade vai para os Estados Unidos. A metade está lá na bolsa dos Estados Unidos. Então a riqueza que nós tínhamos, que é a Noruega, os Emirates, a Arábia Saudita, todos os países se apropriaram para fazer o quê? Investimento pesado na infraestrutura, que é estrada, rodovia, porto, hidrovia, aeroportos, investimento pesado na tecnologia e investimento pesado na educação. Então, nós ficamos com esse orçamento de uma dívida pública que paga 8%, 7% de juros no mundo. Ninguém paga isso no mundo. Até a pandemia, todos os países estão pagando juros negativos. Você vai na Alemanha, deposita lá 10 milhões de dólares, você recebe menos 0,25%. No Brasil, você recebe 7%. 7% são 100 milhões de dólares, são 7 milhões. Você vai trabalhar? Esse país tem um problema grave. E nós perdemos a oportunidade, como o presidente Lula, há um ano atrás, levantou duas bandeiras. Contra os juros dos ricos, do imposto de renda dos pobres no orçamento. Nós fizemos a campanha com isso, nós saímos das ruas, nós mobilizamos o país. Agora nós estamos pagando o preço. Nós temos que aprender uma coisa. Se nós queremos mudar o Brasil, nós vamos ter que fazer maioria no Senado. Nós vamos ter que falar isso para o povo brasileiro. Nós vamos ganhar a maioria. E nós temos que fazer isso rapidamente para 26. Quando o Bolsonaro faz aquela bravata que ele fez, quando ganhar a direita da eleição na Europa, ele vai voltar em 26. Quando certos setores da direita que estão acontecendo, começam a bater as portas do palácio, os bandeirantes vão falar com o Tarcísio, vai ser tentado tudo dizer para eles. Nós derrotamos vocês em 18, já ganhamos 5, vamos ganhar outra. Nós temos que levantar a cabeça, porque a direita está se impondo numa ofensiva. Isso que está acontecendo no Congresso Nacional já é uma articulação para que vai crescer no governo, deixar o governo se desgastando até 26. Nós temos que reagir, como reagiram as mulheres e os jovens ontem, depois dessa lei criminosa. Aprendemos muito sobre a vida.
certeza que você tem a vida de maneira assim. Então, a esquerda brasileira, os democratas, porque nós não ganhamos sozinhos. Nós derrotamos o bolsonarismo fazendo uma aliança com o UOL, representou uma mais ampla que o UOL, e mais. Vamos supor que um ano atrás eu falasse aqui para vocês que nós vamos governar com o PL e o PP na base do governo. Fazendo isso, parou aí com o governo, eles tomaram bem a caralho. Primeiro, das porras, né? Agora, ou da Espírito de Minas, Germânia, já sabou. Pô, aqui em São Paulo já produz cachorro. É Paraty produz. Não, é a realidade. Nós, para derrotar o bolsonarismo, tivemos que fazer uma aliança ampla. E valeu a pena, porque nós temos que ter a oportunidade de governar esse país. Agora, nós temos que ter consciência o seguinte: por que nós estamos vivendo em 23? Nós apoiamos a PEC da transição, mas ela teve um preço. Por isso que não está certo criticar o Haddad. Lógico que nós não queremos a luta fiscal, entende? Mas sem a corrupção, nós não queremos passar pela PEC da transição, nem pela aprovação do IVA, nem pela aprovação de todos os programas sociais. Simplesmente eles estão demonstrando agora. Como é que eles podem? Estão demonstrando agora. Então nós temos um problema. E, em parte, nós fomos deprimidos 7 anos. Mas agora nós não estamos deprimidos. Nós temos que organizar nossos partidos, nossos sindicatos, nossos movimentos, para enfrentar essa conjuntura. Porque a expectativa do Brasil, o PT, as esquerdas brasileiras, o PSOL, o Partido Verde, a rede, o PDT, o PSC, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós estamos, o mundo hoje, nós somos uma exceção. Porque ganhar 5 eleições, agora tem o André Lopes Maravilhador, que elegeu a sucessora dele com 60%, mas fez maioria na Câmara do Senado. Qual é o problema do sistema político eleitoral brasileiro? O único país do mundo onde se vota com candidato. Não existe no mundo. Isso é uma invenção brasileira. Para quê? Nós não faz a maioria. O único país do mundo que a Câmara não representa a nação. A Câmara representa o mínimo de 8 a 70. Isso não existe. Câmara dos Deputados quantos habitantes tem o Estado? Tem 500 mil, é um deputado. Todo mundo é assim. Tem 43 milhões como São Paulo, 120 deputados. É assim nos Estados Unidos, na Inglaterra, todo lugar do mundo. A Câmara, cada Estado tem um grupo proporcional. No Senado, não. Tá? Para garantir o direito dos Estados menores frente aos Estados maiores, os Estados maiores sempre se aproveitam dos menores, praticamente em todos os países. É 13 Estados. Então, 14 Estados no Brasil, com 25% do eleitorado, fazem maioria do Senado. O 25% do eleitorado, para dentro do Nordeste, pode se defender, se juntar no Norte, já defendeu. Mas na Câmara não, nós não podemos defender a classe trabalhadora. Porque ela está mais concentrada onde? No Sudeste. Então nós temos que fazer reforma tributária. Se nós não falarmos, se nós não debatermos, se nós não formarmos opinião, é como reforma tributária. Se nós não formarmos opinião, criarmos um movimento, não se faz. Porque tudo que nós temos até hoje foi inventar. Não nos deram nada. Nós derrotamos a ditadura e derrotamos o neoliberalismo. Mas nós não somos capazes de hegemonia e maioria na governança. E não é fácil mudar o Brasil. Porque não é só o problema que nós não temos maioria no parlamento. Nós temos um sistema midiático, poderoso, monopolista, na hora nós temos as leis. E agora eles querem regular. Olha a hipocrisia. Toda vez que a gente falava que ia regular, lembra? Censura, totalitarismo, tentado chato. Tudo era chato, entendeu? Eu não podia falar do comunismo, da Rússia, não falava de chato. Agora eles querem regular. Regular, proibir, criminalizar as redes. Porque eles perderam o controle. Porque eles querem receber também, porque às vezes usam o material deles sem pagar. Mas quando nós falávamos que precisa regular, desmonopolizar, nós éramos atacados e criticados. Mas nós temos outro problema. São as forças armadas. E é um problema que nós não podemos parar no dia. Não podemos, não devemos.
Eu já escrevi, já falei até demais sobre isso. Até que você nem sei do que é puxar a orelha aí. Eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Nós temos que reformar as coisas armadas. Nós não vamos fazer. Mas, vocês lembram do Geisel? O Geisel era um ditador. Mas sabe o que o Geisel fez? Ele rompeu o acordo militar dos Estados Unidos, reconheceu a Angola do Selino Universal, reconheceu a OMP, fez um acordo nuclear com a Alemanha, fez assim os americanos, fez com a Alemanha um acordo, e consolidou a industrialização do Brasil, que era um ditador. A ditadura, quando cresceu, mandou tropas para a República Dominicana. Tem a diferença. Porque o mundo assim, a vida é assim. Agora, o comandante do Exército fez uma declaração surpreendente que o Brasil não vai fazer opção ideológica, vai ser pragmático, ou seja, que nós vamos manter relações com a China estratégicas. Sabe o que ele falou? Porque a comandante, a general Laura Cushing, veio ao Brasil e comanda a quarta frota, o comando sul-americano, que nós estamos ligados. A Constituição, precisava ser consultada no Congresso, mas não foi. Veio aqui e falou que nós não podemos, a China é comunista, não tem democracia, ideologia, tudo nós não podemos. O Brasil tem que se definir. Nós precisamos de tecnologia. Quem vai usar a tecnologia? Quem vai investir no Brasil tem que exportar para cá máquinas, equipamentos? E agora, vocês passaram, a senadora passou pela automação, pela robotização que está chegando a inteligência artificial. Passou pela precarização, pelos aplicativos, pela reforma trabalhista, sindical e previdenciária, pelo golpe do Estado e pela prisão do Lula, ilegal, sumário político. Vamos imaginar pela situação que foi. Estamos de pé. É um desafio nosso, porque nós não podemos cobrar do governo aquilo que é responsabilidade nossa. A mobilização social, a luta social é responsabilidade nossa, não é do governo. O governo tem que se comunicar. O governo tem que fazer disputa. O Bolsonaro passou 4 anos fazendo disputa política. O cercadinho do Bolsonaro, assim, deu certo. Qual foi o maior comunicador do governo passado? Ele mesmo. Ou não é verdade? Ou não é verdade? Então nós temos que entender isso. Essa eleição de 24, nós passamos 16 e 20 sobre a eleição. Nós vamos começar, nós temos uma tarefa nessa eleição, eleger o máximo possível de vereadores e prefeitos do PT e dos aliados e derrotar o bolsonarismo. Você não tem isso em consideração. Porque se une o bolsonarismo com a direita, nós estamos falando. E agora eles deram um sinal disso. O Lira está dizendo o seguinte: ou fazer acordo comigo na Câmara, ou me alinho com o PL. E já liberou essa pauta. Começou anteontem. Então nós temos esse desafio político. Eleger maior número de vereadores, nós vamos crescer muito no Nordeste. Vamos crescer em vários. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, nós vamos crescer, mas nós vamos começar, nós temos que pensar em 24, 32. A tarefa nossa é fazer o combate, eleger o maior de vereadores, de prefeito, disputar, para ter consciência, para a gente não criar uma expectativa de que é real. Porque a correlação de força política eleitoral, municipal, é muito mais complexa que a estadual e nacional. Tem um fator, as emendas parlamentares. Esse é um fator poderosíssimo na eleição. Essa questão brasileira positiva não só dá um poder. Na prática, o poder legislativo está assumindo funções do executivo. Beleza inconstitucional. Mas não há correlação política para mudar isso. Então, a nossa tarefa 24 é fazer dessas eleições uma grande batalha política em defesa do nosso governo, de derrota do bolsonarismo, de eleição de vereadores e prefeitos. Preparar o partido no ano que vem para fazer uma renovação do partido no Brasil inteirinho. Fazer um debate político amplo no partido, como que aconteceu. Fazer eleição direta, usar o celular, como eles usam às vezes.
Porque sede do partido em cada cidade, sede do partido significa o seguinte: sede de solidariedade, de apoio, de convivência, de luta política social. Não é sede para nós nos reunir, que é para isso também, para nós fazermos seriedade, para a gente fazer disputa política. É sede para poder atuar. As informações mais. O PT revolucionário ao dar paridade, que é o direito das mulheres, criar as cotas e abrir espaço para a juventude. Mas agora é hora de fazer a renovação do PT, legal. O Lula vai fazer 80 anos. O Lula vai ser o final do ano de outubro, eu faço em março. O Lula já fez em 83. Então está na hora. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem o MST? Muito. Nós estamos juntos desde 83. Eu me lembro lá na sede do PT, na rua Santo Amaro. Santo Amaro, perto da quebra do Cristóvão, Santo Amaro e Santo Amaro, na porta da casa. E é onde acabava São Paulo que eu cheguei. São Paulo acabava no Tatuapé e acabava na porta da casa. Em Guarulhos, você entrava na rua e não existia nada, só uma fábrica de café e uma outra de chocolate. São Bernardo, ela faz uma cidade que está na frente de tuberculose. A neblina era 61. O governo Severo, quando viu o Bolsonaro na presidência, o que ele fez? Recuou totalmente. Discutiu, debateu, tirou uma linha política, quem fica vivo, quem não fica, porque lá começa outro. Fez o que depois? 100 milhões de árvores e agricultura orgânica. Olha a mudança. Porque ele percebeu a conjuntura, percebeu que nós vamos construir o mundo. Não. Nós vamos ser a primeira vítima. É nós que vai vir. Depois que eles fizeram, vamos ter autossuficiência, cooperativas e agriculturas, armazéns, agora a rede de sorvete, vamos no mercado financeiro buscar dinheiro. Porque nós precisamos de 4 bilhões para reformar a guerra, tem 350 milhões. Nós precisamos de 5 bilhões para escola de acumuladores, tem 1 bilhão. É a metade do nosso governo. Aí o que aconteceu no Brasil? Nós fizemos o Estado de Bem-Estar Social. É verdade, nós não fizemos a ajuda comunitária. Como é que financia esse Estado? Se os ricos não pagam imposto, se a classe trabalhadora perde renda do imposto por juros. Então, como você quer, começou o quê? Uma ampla renovação. Eu fui uma reunião dos principais dirigentes do MST e dirigentes das principais estruturas do MST. Ninguém tinha mais de 40 anos. Ninguém. Maria mulheres. Não. E o PT nunca teve a imagem tão boa como tem hoje. A capital de São Paulo, que é uma representante do Brasil, que é uma capital do Estado do Brasil e São Paulo, são as capitais mais brasileiras do Brasil. São Paulo é uma cidade cosmopolita, na verdade. É a maior cidade libanesa fora. É uma das descendentes italianos de São Paulo, são milhões. 31% dos paulistanos dizem que são petistas. Não é dos que formam do partido, é 40%. O total do eleitorado. E olha o tamanho do PT. É uma coisa errada. Se o PT tem essa base social eleitoral tão ampla, se ele for responder o tamanho dele é isso. Lógico, isso não é culpa da direção. Nós passamos 7 anos sob fogo e ataque. Mas agora nós temos que chegar, transformar o PT no que ele é socialmente e eleitoralmente. Porque existe uma coisa chamada fator biológico, nós vamos morrer. Não tem escapatória. Nós já escapamos de Lula, eu e Antigo de Cana. Eu já escapei do matador. Escapei da ditadura, uma série de coisas para morrer. Mas não era outra história. Então nós precisamos começar a levar muito a sério a tarefa nossa. Você pode. Nós temos que fazer a luta política, sustentar o governo do Lula, governar e mudar o nosso partido, a nossa organização. E os sindicatos estão começando a querer fazer isso. Porque se é voltar que leva as margaridas em Brasília,
Senhor MST, por que nós passamos a vergonha que nós passamos? Quero fazer o presidente Lula passar. Quer nós passar? Nós somos nós. Agora, fazer ele passar. Será que eu não sou capaz de pôr 55 muitas? Claro que sou. Tem alguma coisa errada na direção aí. Não é o povo. Não é o povo. Porque o povo votou em nós. Votou em nós naquela circunstância de 18. Quando o Haddad teve que intervir no candidato, eu estava a mesa e falei, vamos ganhar a eleição de 22. Esse cidadão, o professor Haddad, com 32 milhões de votos, hoje, nós vamos ganhar. Porque mostrou que nós temos história, consciência. Agora nós precisamos transformar isso numa ideia força. Essa é a nossa discussão com o governo. Nós lançamos a nova indústria Brasil, lançamos o PAC, lançamos a transição ecológica. Mas precisa de um lulismo do básico, porque agora tem que produzir resultado para o cidadão. O trabalhador que trabalha no restaurante ganha R$1.500. Quem vê essa maneira ganha R$1.500, não é isso? Então, a saúde, o transporte, o lazer, a cultura, a segurança tem que ser sentida. É tudo isso que não é fácil fazer isso. Mas nós temos que ter consciência disso. E nós podemos ter que começar a olhar isso. Lógico que nós tivemos uma trajetória vitoriosa esse ano e meio. Porque nas circunstâncias que nós governamos, nas instituições orçamentárias que temos. Porque o Haddad, quando fez a reforma do imposto dos fundos exclusivos, os fundos exterior offshore, o fluxo obrigatório, isso é uma heresia fazer no Brasil. Não fez o que ele queria, mas mostrou. Quando ele fala em taxar o lucro de dividendo e fazer a imposto de renda, nós temos que estar olhando. Porque sem reforma tributária, sem índices de juros, nós vamos viver isso que começamos a viver nessa ciranda. E essa pressão para fazer o quê? Nova reforma da Previdência, tirar recursos da saúde e educação, desvincular o salário mínimo da Previdência e desvincular a bolsa da Previdência. Ou seja, quem vai pagar? A classe trabalhadora. Então, a batalha, primeiro as eleições, depois o político, depois preparar para 26. Mas nós temos que pensar, reunir o partido no começo do ano que vem, e pensar qual é a nossa visão que nós temos do mundo do Brasil, qual é a nossa estratégia. Nós temos uma militância extraordinária, que nem é afiliada ao PT. Nem é afiliada ao nosso partido, a gente pegou o PSOL. É muito mais desfiliado. Eu tenho toda uma militância que trabalha, luta, mas não está afiliada. Nós temos que mobilizar essa militância. Eu creio que essas manifestações que nós temos ontem, é isso que nós temos que fazer. Começou com 1.000 em cada lugar, 5.000, 10.000, nós temos que fazer, lutar. E não pode também, as redes são muito importantes, mas não pode pensar que está fazendo política porque está fazendo pelas redes. Está respondendo para isso, não é? A direita já mostrou para nós, eles estão na mobilização de rua. Eles estão ouvindo as coisas, eles não estão só nas redes, só nas pesquisas. Eles sabem que eles são uma força, mas eles estão mostrando nas ruas a força que eles são. Então, meus companheiros e companheiras, a tarefa dos nossos dois companheiros, também é candidato, vereador, eu fui vereador e não fui prefeito. Eu fui, não fui vereador, mas fui prefeito e deputado federal. Quem faz eleição de deputado federal e senador, basicamente os vereadores. Eu me elegi deputado em 90, grande parte pelos vereadores e prefeitos que nós elegemos em 90. Em 88. A rede de vereadores. O Lula teve 60% de voto em 3.000 cidades brasileiras. Eu tenho uma estratégia para eleger um vereador pelo menos em cada cidade dessa. E aqui, só tem estratégia em São Paulo. E a direita já vem fazendo um trabalho aqui no ABCPE, nessa região, há muito tempo, estratégia dirigido, calculado e organizado. Inclusive do ponto de vista das igrejas. Sabe que aqui, eu já estou governando a grande São Paulo praticamente.
no período de 4 anos, nós governamos quase 70% da população da São Paulo em capital. E nós podemos fazer isso, porque o Lula ganhou, a Haddad ganhou, e o Márcio França empatou a capital da de São Paulo. Nosso governo é interior, que isso é uma estratégia que o PT de São Paulo tem que discutir para fazer a chave de ser o governador. Se o Tarcísio sair do governo para disputar o terceiro, nós vamos ganhar São Paulo. Nós temos condições de ganhar São Paulo, precisamos parar. Nós já ganhamos tantos estados, por que nós não podemos ganhar São Paulo? Nós já ganhamos 3 vezes a capital. E o Bolsonaro tem todas as condições de ganhar essa eleição. Se o Nunes puser o vice-presidente bolsonarista, ganha eleição. Lógico que a eleição você pode perder o resto. Para criar as condições para ganhar. Vocês podem observar que não é pouca tarefa que nós estamos pela frente. Mas nós já temos conta dela. Nós ganhamos a eleição de 22 e fizemos uma batalha maravilhosa em 18, com todas aquelas circunstâncias. E a nossa militância mostrou que é capaz. Então, acreditar na militância. E o PT sempre teve campanhas nacionais. Por que nós não temos campanhas? Por exemplo, eu quero repetir pela terceira vez. Por que nós não chamamos uma campanha nacional como o Júlio pela reforma tributária? Passou o ano passado. Nós não tínhamos. Só nós estávamos governando, mas o partido tem que existir independente do governo. Então, meus amigos, nessa vez, a minha mensagem é uma mensagem muito simples. Nós estamos governando esse país pela quinta vez. Nós temos uma missão: transformar o Brasil em um país soberano, fazer a revolução brasileira que não foi concluída ainda. Mas para isso nós precisamos ter um partido político, partidos políticos, à altura desse desafio. Temos que ter capacidade de ver a realidade, traçar o programa e as formas de luta. Por isso que eu falo em 25 a renovação do nosso partido do PT. Mas para isso nós temos que passar por esticar. Nós não podemos deixar o bolsonarismo crescer essa gestão. Nós temos que travar a batalha para derrotar. Muito obrigado. Acabou ainda não. Ah, mas já volta. Ah, bom.